Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para falar um pouquinho de um tema bem importante na gestão de frota, né? Eu quero contribuir com vocês para falar um pouquinho de algo tão temido, mas tão corriqueiro e tão importante da gente saber lidar com isso, né? São os erros. Então, quais são os erros mais comuns, né, na gestão de frota e o que a gente pode fazer para aprender com eles? O título da nossa palestra são Os erros acontecem, mas o que fazemos com eles? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostaria de destacar que a gente, em via de regra, geralmente a gente é levado a crer que errar é ruim, né? Que errar é algo ruim, é uma cultura de punição, de que a gente não pode errar, não deve errar, tem que ser perfeito, buscar a perfeição. De certa forma, isso faz sentido, né? É algo cultural e algo bastante corriqueiro na vida de todo mundo, desde criança, né? Desde que a gente é pequeno até a nossa vida adulta. Mas existe um outro lado dessa moeda, né? Então, existem coisas que deram certo, e a gente sempre gosta de falar isso, mas assim, muitas vezes a gente não sabe, né, por trás daquilo que deu certo, quantas tentativas e erros ocorreram antes, né? E eu gosto de colocar que na gestão de frota isso é muito parecido, né? Ninguém nasce sabendo fazer nada, e gestão de frota não é simples, né? O público sabe, os gestores de frota sabem, é um desafio enorme gerenciar vidas, gerenciar carros, gerenciar mobilidade, gerenciar custos altos, gerenciar pressão, né? Então, a gente também tem que falar um pouquinho de erro e por que a gente tem tanto medo de ser punido pelo nosso erro, mas aquilo que dá certo, né? Quando dá certo, por que é que deu certo? Então, antes de falar especificamente de gestão de frota, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês algumas coisas, né? O famoso errar é ruim, né? Eu acho que dá para ver, como eu já adiantei, de um outro lado da moeda. Então, vou citar 3 exemplos aqui, acho que a maioria já até conhece, mas são bem interessantes, né? Henry Ford, né, fundador da Ford, o famoso Ford T de 1929, ele faliu 2 vezes antes de fundar a Ford, né? Então, assim, ele errou, né, inúmeras vezes antes de ter uma companhia de sucesso centenária aí, que hoje é um dos maiores players de montadora do mundo. O Walt Disney, né, dispensa apresentação, além dos parques, além do Mickey, além de tudo que faz, continua fazendo, né, agora com o serviço de streaming. Ele foi demitido de um jornal por não ter boas ideias ou imaginação. Imagine, se o Walt Disney não tinha boas ideias e imaginação, imagine nós. Ou seja, ele também falhou, alguém achou que ele errou. Steven Spielberg também, outro astro aí de diretor de cinema que faz mega sucesso, né, tem inúmeros filmes de sucesso, foi rejeitado 2 vezes na própria escola de cinema, né? Então, são 3 exemplos, mas a gente poderia elencar inúmeros, né, casos de pessoas que faliram, ou de que deram errado, ou que seus projetos tiveram um início bem conturbado e depois se tornaram expoentes da arte, né, do empreendedorismo, dos negócios. A gente tem inúmeros casos brasileiros também. Então, isso aqui é um pouquinho para a gente pensar um pouco do outro lado da moeda, como é que assim a gente aproveita o erro. Claro, ficar errando não é prudente nem vai levar a lugar algum, mas se a gente usar o que a gente aprendeu com o erro para melhorar, aí sim é algo que certamente vai contribuir para o futuro, né? Então, e o que a gente aprende com tudo isso, né? Isso é a grande sacada que eu gostaria de trazer para vocês quando a gente elaborou essa palestra, esse tema. A gente, obviamente, quis extrapolar um pouquinho, dar um contexto aqui sobre o erro antes de chegar na gestão de frota, mas para essa reflexão, né? Então, como eu já disse, errar acontece, a gente é condicionado a achar que não deve errar, mas a gente sabe que muitas pessoas e muitos profissionais que tiveram êxito acabaram errando no início das suas carreiras ou no início das suas empreitadas. Mas certamente eles fizeram alguma coisa com isso, eles aprenderam, né? E o que a gente aprende com isso? Então, transformar em aprendizado nas organizações é uma tarefa, né? E essa tarefa não é fácil, a gente sabe que isso não é fácil. Ao contrário, é bastante complexo, né? Porque a gente está condicionado desde a nossa infância até, imagina, no ambiente de trabalho, pressão, concorrência, você quer ser promovido, você quer entregar resultado, você tem meta, você tem bônus, né? Então, assim, o erro
ele infelizmente, né, ele não leva a um resultado de êxito inicialmente. Então, é muito punitivo, né, o modus operandi das organizações é bastante complexo e a gente é condicionado a não errar, né, mas assim, você transformar a organização, transformar a tua área de gestão de frota, transformar a área onde você atua, para aprender com esses erros, é algo que você vai contribuir para a organização de forma coletiva, né? Você vai levar a organização para um outro patamar, né? E até porque raramente as pessoas, a gente tem aquele famoso, né, errar é humano, errar 2 vezes é burrice, mas geralmente a gente não erra nas mesmas coisas, a gente erra em erros diferentes, de formas diferentes, às vezes sobre o mesmo tema, né? Então, assim, é um aprendizado constante, é isso que eu gosto de destacar, falo isso bastante para o meu time. Errar faz parte, né? O que a gente faz com o erro que é o diferencial. E na famosa gestão de frota, né, que é o objetivo nosso aqui, que é uma área extremamente apaixonante, eu sou apaixonado por isso, sou muito feliz em fazer parte desse mercado, de tentar, junto com a nossa solução, com o nosso produto, com o nosso know-how aqui, contribuir para esse mercado melhorar, né, ter mais expertise, trocar boas práticas, mas quais são os erros mais comuns que acontecem na gestão de frota? Né? Então eu elenquei aqui 5 que a gente acredita que são os principais que levam a uma série de erros posterior e problemas posterior. Né? Então, inicialmente, como fazer a gestão de frota sem ter uma política? Então esse é o primeiro erro e bastante importante a gente falar sobre ele. Né? É a premissa, é a base. Ou seja, antes de você ter o condutor, o carro, a frota, o gestor, o fornecedor de frota, o fornecedor de meio de pagamento, de solução de abastecimento, seja lá qual for, você tem que ter a regra do jogo. Né? Então, toda política, todo campeonato, tudo tem uma regra, né? tem um termo. E a política de frotas é algo vital e fundamental para isso. Né? Então, assim, a gente falou de frota, falou de um carro, falou de 10, falou de 1.000, falou de 5.000 carros, política de frota é fundamental. Né? É ali onde você vai prever o que pode, o que não pode, quais as consequências do que não pode, quais as recompensas para quem anda dentro do que pode, né? Você vai prever vários fatores, vários parâmetros que vão te nortear para uma correta para uma correta gestão da tua frota, né? Até a contratação dos teus fornecedores, do teu time de gestão de frota. Então, assim, a política de frota é muito mais do que um termo de conscientização, um termo de uso, né, muito comum, isso também faz parte, a política de frotas abrange isso, né, o condutor ou os condutores têm que ter ciência sobre o que eles estão usando, quais são as implicações disso, para que fim se destina, quais são as regras do jogo, né, mas assim, e o termo de consentimento faz parte, mas assim, muito mais do que isso, escrever uma boa política de frota é fundamental para a gestão de frota. Eu gosto e coloquei esse ponto como o número 1, porque sem dúvida alguma é o princípio e é o pavimento, é a fundação, é a base. Se você tiver os melhores carros, o melhor fornecedor, com as melhores pessoas, mas não tiver uma política de frota, em algum momento isso vai te fazer falta. Né? Então, aqui a gente reforça muito a questão da política de frota. Outro erro, realizar uma gestão passiva. Né? O que a gente quer falar com gestão passiva? Ou seja, agir só na consequência. Depois que bateu, depois que quebrou, né? Depois que o carro está na manutenção, depois que teve um sinistro, depois que veio a multa, depois que teve um acidente, depois que teve um acidente fatal, triste, mas acontece. Ou seja, gerir a consequência e não a causa. Né? Então, assim, o que fazer para ter uma gestão ativa e não passiva? Boa política de frota, bons players, bom fornecedor, busca constante por atualização e conhecimento, né? Ou seja, ter mecanismos que, novamente, eu vou ser repetitivo, mas vão estar lá na política de frotas, que trazem, né, efetivamente uma gestão ativa, proativa, preditiva em alguns casos. Né? O preditivo, famoso da manutenção também, preventiva, corretiva e preditiva, é que se antecipa, que prevê. Né? Então, assim, essa é a busca, ou seja, realizar uma gestão de frota passiva é um erro. Pensar somente em custo, isso também é outro erro muito comum. Né? Eu sempre falo que na gestão de frota tem 2 variáveis muito importantes, o custo e a segurança. Né? A gente sabe que segurança é premissa, é valor, é base, não se discute, mas infelizmente não dá para desassociar a questão do custo. Né? Todas as empresas têm orçamento, todas as empresas têm metas e raramente, né, tem uma empresa filantrópica cujo fim não seja o lucro. Então é importante pensar no custo, mas pensar somente no custo é um grande erro,
porque nisso você comete outros erros que podem impactar principalmente segurança, satisfação, né, conforto, né, ou seja, pensar só no custo, no carro mais barato, no fornecedor mais barato, né, em tudo mais barato, certamente a conta vai vir de outra forma e vai impactar também no teu custo. Talvez não no start, no início da operação, mas posteriormente. Puxa, se hoje, depois de 3 anos com esse carro, eu tivesse locado ou tivesse comprado um carro com maior índice de segurança, com maior eficiência de consumo de combustível, eu certamente teria um custo menor, ou teria uma satisfação maior. Ou seja, pensar só no custo também é um grande erro da gestão de frota. Errar na elaboração de contratos. Isso está muito alinhado também com a política, mas aqui é contrato com os fornecedores, contrato com quem você contrata, contrato com a tua equipe, né? Ou errar nesses contratos, ou seja, pensar só em custos. Vocês vejam que tudo está atrelado, né? Você não tem uma política, se você pensa só em custos, se você erra no contrato e faz uma gestão passiva, vai ao caos, né? Então, assim, errar na elaboração do contrato, ou seja, é você contratar aquilo que você não precisa, às vezes contratar mais do que precisa, às vezes contratar menos do que precisa, às vezes contratar da forma errada, no lugar errado, ou seja, sempre está muito atento a isso, né? Mais do que contrato, nessa parte de proposta do fornecedor, qual é a proposta de valor, o que está por trás daquilo, né? Lembre-se, o preço, o custo, às vezes ele faz com que você tenha pegadinhas, né? Então, assim, essa visão holística e olhar os contratos é muito importante. Primarizar toda a gestão de frota. Isso também é algo que a gente enxerga como um erro. Por quê? Porque não é possível que você, na tua empresa, cujo fim seja produzir alguma coisa, seja vender serviço, seja atender, né? A frota pode ser de uso benefício, pode ser de uso comercial, pode ser de uso operacional, médio, severo, misto. Você tem um core business, né? A empresa tem um core business, ela tem um intuito principal de vender um produto, vender um serviço, basicamente. E você primarizar toda a tua gestão, ou seja, você comprar o carro, fazer tua planilhinha de Excel para controlar o combustível, desenvolver a tua tecnologia, ou seja, claro, tem coisas que são, não dá para abrir mão de você ter no mundo primário, mas cada vez mais com a profissionalização, com o ganho em escala, primarizar a gestão de frota é um problema. Né? Por quê? Porque você vai ficar no teu mundinho, no teu feudo, e você vai deixar passar oportunidades. Né? Por que eu vou investir eu querer fazer algo que alguém faz muito melhor, que alguém tem anos de história, que alguém tem know-how, que alguém atua só nisso, né? Então, assim, isso é um pouco dos cursos do mercado, mas muita gente ainda, né, muitas empresas, a gente sempre fala da equação de quanto é que a gestão de frota hoje é terceirizada e quanto dela é próprio, né, a frota em si. A gente vê um universo, um mar azul muito importante aí. Ou seja, por quê? Porque ainda existe um pensamento de posse, de propriedade, né? Então, assim, isso não só para o carro, tá? Isso também para todos os outros periféricos da gestão de frota. A gente acredita que sempre existe, né, a tampa certa para a panela, existe o modelo de contrato, existe a política de gestão para aquela empresa. Então, tem empresas que vão ter frota mista, ou seja, terceirizada e própria, vão ter gestão própria, vão ter gestão terceirizada. Isso é bastante peculiar e varia de acordo com cada momento da empresa, cada história dessa empresa, mas primarizar toda a gestão de frota também é um erro. E o sexto aqui é um merchan, mas é brincadeira, gente. O sexto erro é não contratar Ouro Verde para fazer a sua gestão de frota. E assim, para trazer um pouquinho daquele universo, né, um pouco da teoria, porque eu acho que ela é importante, a gente sabe que na prática a teoria é outra, mas a gente fui buscar um espectro das razões do erro da Harvard Business Review, né, que dispensa apresentação. Então, assim, a gente tem que entender que existem vários tipos de erro, né? Existem erros mais condenáveis e erros menos condenáveis, né? Ou seja, existem aqueles erros que são intoleráveis, né? Ou seja, desvio de caráter, desvio de conduta, isso é extremamente condenável. Uma desatenção, poxa, se você está praticando algo com um desacordo é porque você está desatento é punição, né? É algo que vai te punir, seja com o erro que vai gerar, a consequência desse erro, ou pelo simples fato que você não está levando a sério, vai ser um desvio também. Falta de capacidade, inadequação de processo, isso é o meio termo, né? A gente sabe que às vezes a inadequação do processo é algo que é oriundo não da quem está aplicando aquele processo, de quem está gerando aquele processo, né? Mas talvez da organização, do antecedente, dificuldades de tarefa, né? Isso já é menos condenável, porque as tarefas às vezes são complexas e para cada pessoa existe uma complexidade, uma facilidade ou não, né? A complexidade do processo,
imputa erros, sim, claro, processos mais complexos estão inerentes a ter mais erros, mas isso é menos condenável, mas não é por isso, né, que deve acontecer. E a incerteza. Então aqui é um pouco da literatura, né, mas para mostrar como eu venho construindo aqui, não só na gestão de frota, mas no espectro geral, a gente é condicionado a não errar, a gente acha que errar é ruim, e a gente não aprende com o erro. Mas se a gente errar e aprender com o erro, mudar essa forma de ver, esse ponto de vista, né, e ter uma noção do que é um espectro do erro mais condenável, aquilo que é menos condenável, a gente vai caminhar para o progresso, né, para o aprendizado. E acho que a grande parte, a grande intenção aqui do próprio Instituto Parar, dessas inúmeras iniciativas fantásticas que o Instituto tem há longos anos, e a gente é muito grato de fazer parte disso, é justamente isso, né? É educação, é formação, é conscientização, é network, é troca de experiência, é busca por melhores práticas, né? Então, assim, como eu já falei aqui, para não me alongar, aprofundar o entendimento do erro para que ele se torne uma fonte de aprendizado e aprimoramento. Ou seja, né, buscar a causa raiz, o porquê que eu errei, e não o culpado, ou a culpada, ou o processo culpado, mas a causa raiz que levou aquele erro. Isso é prover aprendizado com o erro. Né? Discutir o erro em si não traz aprendizado, mas discutir a causa que levou aquele erro vai fazer que você não erre no mesmo erro, né? Ou você erre de outro ponto de vista. Então, isso não é condenável. Agora, aprendizado, né? Eu tenho falado aqui, não é que o erro ele é aceitável, existe um aspecto aceitável, todo mundo pode errar. Sim, ninguém é perfeito, a gente sabe disso. Mas, assim, a grande sacada é como eu aprendo com o erro. E através da causa raiz é a grande sacada, né? Se você não olhar o erro do ponto de vista de causa raiz, você não vai ter aprendido nada, você não vai ter, né, feito nada. Aqui um exemplinho básico. Eu tenho alto custo de manutenção na minha frota. Eu tenho muita manutenção corretiva. E os veículos não param certo na preventiva, ou seja, gera mais corretiva. Os condutores não sabem o tempo de parar, por isso que eles não fazem a preventiva, que leva a corretiva e o alto custo. Mas por quê? Porque o gestor não avisa, ou não tem um mecanismo para avisar. O gestor também não tem o conhecimento do momento certo. E ele não sabe quanto cada veículo roda e nem onde roda. Ou seja, ele não tem o controle daquele odômetro daqueles carros. Qual que é a causa raiz? Ele não possui as ferramentas adequadas para o controle da frota. Ou seja, se ele tivesse uma ferramenta adequada que levasse ele a ter informação certa, precisa, ele poderia tomar uma ação como gestor, montar um comunicado, uma política de aviso, os condutores poderiam ter acesso a isso, poderiam respeitar as manutenções preventivas, que levariam a menos corretivas e melhoraria o custo de manutenção. Ou seja, aqui tem um espectro muito claro do que é uma causa raiz para um problema, né, que gera um erro, que gera um problema, mas tem uma causa raiz. Ou seja, vamos olhar a causa raiz, gente. É para isso que a gente está aqui, para aprender com o erro e para olhar a causa raiz do mesmo, né? Então, assim, para a gente já caminhar aqui para o final, também não tem bala de prata, não tem uma fórmula mágica de sucesso, né? Então, assim, não tem faça A, B e C. Claro, eu destaquei ali 5 erros mais comuns na gestão de frota. Não ter uma política de frota, não amarrar bem os contratos, você fazer uma gestão reativa, né? Você primarizar toda ela, ou seja, você achar que você vai ser capaz de fazer melhor que todo mundo, isso é até de certa forma uma utopia, né? E um egoísmo ou uma prepotência. Mas assim, não tem uma fórmula certa, existem os erros, existe a ideia de querer aprender com o erro, existe o conceito de aprender com o erro, de buscar a causa raiz daquele erro, mas não tem uma fórmula de sucesso. Né? O que é possível é a gente entender que fracassos, erros acontecem e saber que eles vão gerar aprendizado. E esse aprendizado, olhando a causa raiz do erro, que é o grande sacada para que você produza melhoria, para que você não erre no mesmo erro, para que você traga as coisas mais estruturadas, né, para o próximo ciclo, para o próximo contrato, para a próxima situação que você vai enfrentar. Então, o que eu gostaria de destacar aqui por fim? A gente vai continuar escondendo os nossos erros por medo da punição, a gente vai continuar debatendo o erro, o problema, as pessoas, ou a gente vai gerar aprendizado com o erro e tentar mudar, transformar a cultura da nossa empresa para que a gente tenha uma cultura de crescimento, de uma cultura que valoriza as pessoas que erram e buscam a melhoria e vão progredindo, né? Então, assim, por fim, vamos errar e vamos aprender, gente. Assim, não tem como, na gestão de frota com a alta complexidade que existe, não tem como, a gente tem que errar e aprender. Então essa é a minha contribuição, queria agradecer
ao Instituto Parar, parabenizar por essa iniciativa de tocar a Conferência Global 100% digital no meio da pandemia. A gente tem muita gente interessada, muita gente importante aí para aprender, muita gente querendo aprender. Então aqui é o meu agradecimento pelo tempo, né, em nome da Ouro Verde, em meu nome, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e desejar uma grande jornada de aprendizado, de construção para todos nós, tá bem? Obrigado, tchau, tchau.